boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa videoaula. Hoje nós falaremos sobre dissertação, exposição de ideias e opiniões, tudo bem? Nós daremos continuidade às atividades da apostila. Tínhamos parado, se eu não me engano, no módulo 4, onde estávamos falando sobre, a narrativa fantástica, os componentes de uma narrativa, e dessa hora, então, texto narrativo tem que ter o pente, personagem, enredo, narrador, pente, né? Se a gente parou no narrador, tempo e espaço, tudo bem? Que são aí as partes básicas da narrativa para a gente descobrir se um texto é narrativo ou não, que são aqueles textos que, como eu posso dizer, contam histórias, né? Então, a partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre a dissertação, que é a exposição de ideias, de opiniões. E essa dissertação, ela é de qualquer jeito? Não, ela tem uma linguagem própria, ela tem uma estrutura própria, e hoje a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco. Para começar aí, nós temos os tipos textuais importantes para a gente nessa análise. Só para que vocês lembrem, que vocês conheçam, existem 5 tipos textuais: narrativo, descritivo, dissertativo, explicativo e injuntivo. Todos eles eu já passei em sala de aula para vocês. Não são mais tipos nem nomes desconhecidos a todos, creio eu, pelo menos. Se ainda for, deixe um comentário aqui nesse vídeo ou me manda uma mensagem. Então, o texto que vai importar para a gente dessa vez é o dissertativo, que ele é predominante em gêneros como manifesto, resenha crítica, argumentação e monografia. Daqui a gente já pode tirar uma coisa muito importante, que é o tipo dissertativo, ele está presente no manifesto, resenha, argumentação, monografia. Então, a linguagem dele é um pouco mais técnica. A linguagem dele é voltada mais para o meio científico da coisa. O que é dissertar? É argumentar sobre alguma coisa, mostrar seu modo, seu ponto de vista, através de argumentos ou de exposições de fatos. Então, aí, já que nós entramos em dissertação, vamos só diferenciar ela da narração. Dissertação e narração. Narração a gente sabe que expõe fatos e personagens, podem ser fatos do nosso cotidiano, podem ser fatos fictícios, tanto faz. E precisa ter personagens. Já a dissertação, ela vai expor ideias e argumentos. Então eu vou debater sobre alguma coisa, eu vou argumentar sobre alguma coisa. A narração, existem vários tipos diferentes de narrativa, pode ser narrativa fantástica, narrativa de terror, então a gente sempre consegue encontrar outro tipo de narrativa. Já a dissertação, existem apenas 2 tipos de dissertação, que é argumentativo ou expositivo, tudo bem? Se não for argumentativo ou expositivo, vai se enquadrar dentro de outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Por quê? A gente pode defender o nosso ponto de vista, expor as nossas ideias e os nossos argumentos de forma argumentativa ou de forma expositiva. Daqui a pouco a gente chega na característica e na diferença de uma da outra. Aí, a narração, lembram-se do pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, que são os elementos da narrativa, e o que isso difere da dissertação. A dissertação, nós vamos apresentar os argumentos e mais a justificativa daquilo. Por que nós estamos argumentando ou por que aquele fato é um fato importante. Então, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí, as características de uma dissertação, como todos os tipos textuais têm suas características próprias, ela está presente em todas as áreas do conhecimento, porque ela é uma linguagem mais científica. Então, quando você precisa desenvolver alguma coisa ou defender uma tese, uma monografia, um doutorado, fazer um trabalho de conclusão de curso, ou até mesmo uma investigação de alguma coisa. Quero pesquisar sobre, não sei, por que a atmosfera é azul? Por que a gente vê azul no céu? Então, ou sei lá, por que a letra A é desse jeito? Então, também por conta desse ramo de pesquisa, a dissertação é muito utilizada. Ela vai expor conceitos, ideias ou opiniões, só que sempre de modo imparcial. A dissertação, ela é imparcial. Então, existe o conhecimento do assunto tratado,
reflexão, raciocínio lógico e capacidade de análise e síntese. Ou seja, você tem que analisar e conseguir explicar aquilo. Na dissertação argumentativa, exige-se também capacidade de defender teses, opiniões. Por quê? Você vai argumentar. Ela se organiza a partir de uma ideia ou de uma tese, que é a opinião principal, que deve ser sustentada por informações comprovadas, por exemplos e comparações. Ou seja, na hora que eu vou escrever uma dissertação, vale eu colocar a fonte, vozes da minha cabeça? Não, tem que ser fonte científica, fonte que comprove aquilo que você está falando. Por exemplo, pesquisas do IBGE, dados jornalísticos, tudo que seja uma pesquisa. Então, por isso que ela é um texto impessoal, tudo bem? Organiza-se a partir de uma ideia ou de uma tese, que é o que eu acabei de ler para vocês. Então, pensem bem, a tese, gente, ela tem a ver com o assunto. Já já eu vou chegar nisso. Ela apresenta uma linguagem clara e objetiva, inclusive no título. Ou seja, eu não posso enrolar. Sabe a famosa encheção de linguiça? Na dissertação não pode ter. A dissertação tem que apresentar fatos, e esses fatos têm que ser objetivos. Porque ela é imparcial, ela é impessoal. Então eu não posso colocar subjetividade. Porque quando eu vou defender uma tese, eu tenho que defender essa tese de modo objetivo e não de modo subjetivo. Quando eu coloco essa subjetividade, por que subjetividade? Que é o que está, eu penso, é o que eu penso, não é o que foi comprovado ou o que foi estudado, é fatos de verdade. Então, quando eu coloco essa linguagem clara e objetiva, a minha dissertação ela fica mais coerente e coesa. Então, tem mais peso, tudo bem? E o título, ele também tem que ser imparcial e objetivo. Porque se, por exemplo, eu for falar do meu copo preto de água, eu não posso colocar um título, por exemplo, o cachorro que andou no meio da rua. Tudo bem? É algo que não tem a ver com o tema que eu vou debater, com o assunto que eu vou estar escrevendo. E aí, quando a gente fala que esse texto, ele expõe informações, conceitos, ideias, sem a preocupação de defender um determinado ponto de vista sobre o tema, é chamado de dissertação expositiva. Então, ele expõe informações, conceitos e ideias, sem a preocupação de defender um determinado ponto de vista. Ou seja, aqui eu vou expor um tema. Então, por exemplo, se a gente for falar deixa eu ver. Da floresta amazônica, do desmatamento na floresta amazônica. Na expositiva, no tipo de dissertação expositivo, eu vou apenas expor os fatos que estão acontecendo. Eu não vou falar que, por exemplo, é uma coisa boa, que é uma coisa ruim. Eu só vou expor os fatos. Então, eu vou expor os números, o que acontece e as fontes, sem defender um ponto de vista. Falar, por exemplo, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Eu não vou ter esse poder de convencimento dentro da dissertação expositiva. Por isso que tem o nome de exposição. Porém, quando a gente fala de dissertação argumentativa, que é o que o Enem pede, você vai sim expor as opiniões do mesmo jeito e expor as informações, só que vai ser do seu ponto de vista. Você vai tentar convencer o leitor e validar essas informações. Por isso que é um argumentativo, porque você vai argumentar sobre alguma coisa. Lembrando, gente, essa é apenas a parte 1 dessa aula, tudo bem? A gente não vai fazer tudo hoje, porque é muita teoria. Então, eu dividi a aula em 2 partes, para ficar mais fácil para vocês. Então, provavelmente na aula de amanhã, eu venho com a segunda parte e vou resolver alguns exercícios da apostila junto com vocês. Então, aí, diferença. Expositivo, eu vou apenas expor os fatos. Argumentativo, eu vou convencer o leitor, ok? Lembrem-se sempre de modo impessoal. Não pode ter desinência no texto. Professora, o que é desinência? É quando a gente tem um sujeito elíptico, um sujeito desinencial. Por exemplo, fomos ao cinema. Você sabe que o sujeito está elíptico, que é o sujeito nós fomos ao cinema, tudo bem? Então, esse finalzinho aí é a desinência verbal. Então, é desinência, modo temporal, número pessoal. Isso não pode ter no nosso texto, porque ele é um texto imparcial. E só que, novamente, acho que assim fica um pouco mais claro do que como estava nesse slide. Então, a dissertação expositiva versus argumentativa.
Expositiva é um tipo de texto em que se expõe as ideias ou pontos de vista. O objetivo é fazer com que o leitor os considere coerentes e não fazê-lo concordar. Então, eu vou expor, mostrar ao leitor o que está acontecendo. Se a gente fala na floresta amazônica, por exemplo, que é o tema que eu havia dado para vocês antes de exemplo, você só vai expor os dados, você só vai expor os fatos. Agora, a diferença com a argumentativa, você vai defender um ponto de vista. Então, eu vou defender, por exemplo, falando que é uma coisa ruim que está acontecendo lá. E a partir disso também, dentro da sua dissertação argumentativa, você precisa de dados que apoiem a sua tese, que apoiem o seu ponto de vista. Por isso também que é importante a coletânea de textos, que são os textos de apoio que vêm junto. Geralmente, por exemplo, quem já viu em redação de Enem, vem pelo menos uns 3, 5 textos de apoio, que isso são chamados de coletânea de textos, que é tudo que vai te embasar. Então ali você vai ter pensadores para te ajudarem a defender o ponto de vista, estatísticas, opiniões relevantes, tudo bem? Então tudo isso faz parte. E o que vai importar para a gente aqui é a dissertação argumentativa, ok? Só para que vocês saberem que existam os dois, mas o foco para a gente é a argumentativa. E como a gente falou, o que é a dissertação argumentativa, aqui ó, ela vai expor conceitos, ideias, opiniões, ela apresenta uma linguagem clara e objetiva, tudo muito bom, certo? Agora olhem aqui nesse slide. Expõe ideias e argumentos. Ali no último, apresentação dos argumentos mais justificativa. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, se eu vou apresentar os argumentos, eu vou defender uma tese. Guardem esse nominho na cabeça de vocês. Por quê? Existe uma confusão tremenda entre assunto e tese. Então, aqui, você sempre fala, né? Professora, assunto e tese na redação é a mesma coisa. Ou melhor, assunto e tema na redação é a mesma coisa. A tese é o seu ponto de vista. O tema e o assunto é tudo a mesma coisa? Não. Vamos lá. O assunto, ele vai ser a parte grande do nosso funil. Então, por exemplo, pandemia. Eu tenho um tópico. Desculpa, gente. Por exemplo, eu tenho um tópico, pandemia. Aí, a partir daqui, eu vou ter um tema. Por exemplo, problemas das epidemias e suas consequências sociais. Esse vai ser o meu tema. Por quê? Vocês estão vendo que o assunto está lá em cima na boca do funil? Então, o assunto, ele é a parte grande da ideia. E o tema é quando você especifica o que você vai falar. E a tese é o seu ponto de vista. Por exemplo, se eu tenho um tema, vamos começar do começo. Eu tenho um assunto, pandemia. Eu tenho um tema, problemas das epidemias e suas consequências sociais. A minha tese é o terceiro ponto, que é o meu ponto de vista. Se é uma coisa ruim, se é uma coisa boa, como isso implica na sociedade. Então, é o que eu vou defender dentro do meu texto, é a tese. E a estrutura. Como tudo tem estrutura na nossa vida, dissertação é a mesma coisa. Ela segue com 4 parágrafos aí, 5 parágrafos mais ou menos. E tem, desculpa, gente, introdução, desenvolvimento, conclusão e em algumas intervenção. Então, introdução, o que é isso? É um breve resumo do que será abordado no texto. Então, é a minha tese, é onde eu vou apresentar. É o que eu penso sobre isso. Então, se eu penso sobre esse determinado tema de forma negativa, eu vou ter uma tese negativa. Lembrando que sempre de acordo com a coletânea. Se temos, por exemplo, um tema, problemas das epidemias e suas consequências sociais, e a coletânea, que são os textos de apoio, vierem todos negativos, falando que é uma coisa ruim, epidemia, e que tem vários problemas no meio social, você vai defender isso, que é uma coisa ruim. Como que eu vou saber isso, professor? Você tem lá, por exemplo, 5 textos. 3 textos falam que isso é uma coisa ruim, que epidemia é uma coisa ruim. E 2 falam que é uma coisa boa. Você vai escrever que epidemia é uma coisa ruim porque é uma maioria. Mesma coisa ao contrário. Se tá falando que isso é uma coisa boa, ou melhor, que epidemia é uma coisa boa e que não implica porcaria nenhuma na sociedade, você vai escrever a mesma coisa. Então, a coletânea vai determinar se sua tese vai ser positiva ou negativa. Quando não tiver coletânea, aí sim vai ser do seu ponto de vista. Mas lembre-se, tem coletânea, você vai defender o ponto de vista da coletânea. Então, aí, ó, desenvolvimento é onde você vai começar a estruturar seu texto. Então, é onde você vai colocar os argumentos principais. E a conclusão é você concluir a sua tese. Então, eu concluo o meu pensamento.
E aí, como que eu sei o que vai ter em cada coisa? A introdução ela pode ser feita a partir da seguinte pergunta em relação ao tema. O que eu penso sobre isso? Tudo bem? Você pensa que é uma coisa negativa, uma coisa positiva? Qual é o embasamento que a coletânea está te dando? Então, tudo isso vai entrar na introdução, que é onde você vai introduzir o seu pensamento. No desenvolvimento, você vai provar isso. Você vai mostrar quais são as causas, quais são as consequências e como isso acontece. Por isso que desenvolvimento geralmente são 3 parágrafos. Porque na minha introdução é o que eu penso sobre isso. Se eu estou trabalhando com uma dissertação argumentativa, eu preciso argumentar. E eu preciso aí de 2 a 3 argumentos. E esses argumentos serão desenvolvidos no desenvolvimento. Por isso que eu vou falar como eu posso provar isso, desculpa. Como eu posso provar isso? Quais são as causas? Quais são as consequências e como isso acontece? Conclusão: que lição isso pode ser tirada? Como que meu pensamento fecha? Porque lembre-se, o texto precisa ter começo, meio e fim. E neste caso, final sempre fechado. Você sempre tem que concluir o seu pensamento. E só uma observaçãozinha aí. Você tem que observar se sua dissertação tem no mínimo 15, máximo 30, que geralmente é o que são que os vestibulares pedem, dependendo de outros vestibulares, vai ser mínimo 30, máximo 50, como a Unicamp, já teve provas assim. Então, sempre atentem-se ao número mínimo e ao número máximo de linhas. Por quê? Se você escreve menos, aqui nesse exemplo, escrevi 14 linhas, professora, coloquei o ponto final na 14ª linha. Pum, ponto final. Você não escreveu 15, sua redação é insuficiente, é zero. Tudo bem? É bem desse jeito mesmo. Professora, minha redação tem 31. Geralmente eles podem também zerar, porque se não obedeceu. Ou vão cortar essa última linha. Mas aí vamos. Eles sempre são ruins na hora da correção. Então, mínimo e máximo. Obedeçam essas 2 regras. Mínimo 15, tem que escrever 15 linhas. Máximo 30, máximo 30 linhas. E aí, como a gente viu aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, vamos separar. Introdução é o nosso parágrafo inicial. Ela vai abordar a tese. Então, aqui você vai falar se você é contra ou a favor de determinado tema. Por isso que é o parágrafo inicial. E você vai mostrar aqui a relevância do tema na atualidade. Por quê? Os temas trazidos nunca são de história da carochinha. Então, eles sempre vão ter uma relevância. E aqui você mostra por que ele é importante. Desenvolvimento é a parte mais consistente do seu texto, porque é onde você vai listar os dados que comprovem a sua tese, que comprovem o seu ponto de vista. É aqui que você vai ter a sua argumentação e a fundamentação teórica do texto. Por isso que é o desenvolvimento. Se você tem um desenvolvimento pobre, um desenvolvimento ruim, seu texto é ruim. A conclusão, geralmente é o último parágrafo, nem sempre ela é o último parágrafo, notem os asteriscos ali. Aí, ela vai. Lembrem que eu falei mais cedo que a conclusão conclui sua ideia? Então, ela retorna à tese inicial e a conclui. Então, eu não vou concluir o texto inteiro, eu vou concluir a minha ideia central do texto. E ela precisa de criatividade. Por quê? Não é tipo, conclui-se. Não. Você precisa de uma criatividade, de mostrar como que aquilo. Por que aquele tema é relevante. Então, você tem que ser criativo para concluir a sua ideia. Lembre-se, com uma linguagem sempre culta, né? Respeitando aí os direitos humanos, tudo isso. Não venham querer colocar o filme Anarquia na conclusão, que não funciona. E a intervenção, por que ela tem os asteriscos? Tá vendo? Ó, último parágrafo na conclusão nem sempre vai ser o último parágrafo. Por quê? Se você tem uma modalidade do Enem, por exemplo, a intervenção é seu último parágrafo. Então, ela é a resolução da problemática do tema. Então, eu vou dar caminhos para resolver os meus problemas. Vou inventar as vozes da minha cabeça, professora? Não. Vou colocar que precisa conscientizar a sociedade? Não. São os POMIFs? Lembrem-se, para resolver um problema, tem que ser alguém que possa resolver esse problema para você. E não qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer lugar. Não, tem que ser algo viável. Por isso que são os POMIFs: poderes, organizações, mídia, instituições, família e sociedade. Família e sociedade sempre vai estar ali por último, porque nem sempre elas são viáveis para sua resolução de problema. A maioria das vezes são poderes e mídia. Você tem que ver o que tem peso dentro da nossa sociedade, o que as pessoas assistem, o que as pessoas escutam, quem elas admiram.
Então, tudo isso tem um peso para sua resolução de problema. E esquema, aí como que você pode começar uma introdução? Você fala sobre o seu tema, dá os 3 argumentos, conclui o parágrafo, você tem uma introdução. Tema 2, causa-consequência. Fala sobre o tema, mostra o que isso, quais são as causas disso e quais são as consequências disso. Pode ser consequência favorável ou desfavorável. Conclui o parágrafo, tem o primeiro parágrafo. E aqui é o planejamento da redação. Como eu disse para vocês, hoje é só a primeira parte. Então eu vou me enfiar aqui no meio rapidinho. Vamos lá. Quando a gente planeja uma redação, a primeira coisa que tem que vir é a interpretação do tema e a interpretação da proposta. Por quê? Você vai planejar a sua redação, você ainda não vai escrevê-la. Você ainda não vai começar a colocar no papel. Você vai entender. Então, por isso, você tem que analisar primeiro o tema, que é a discussão direcionada sobre o assunto. Você vai perceber, por exemplo, se o sentido vai ser denotativo ou conotativo. Denotativo, sentido do dicionário, então sentido real. Conotativo, sentido figurado. Você vai ler a coletânea do texto, vai destacar os trechos mais importantes, os dados que são importantes. Você vai fazer paráfrase das informações e estabelecer essa relação de contraste que eles podem ter. Ou seja, destaca o que é importante. Parafraseia o que você achou que é importante, que é reescrever, não é copiar, é reescrever, e estabelece uma reflexão ou contraste. Ou seja, reflete sobre aquilo ou mostra como aquilo é diferente. Por isso, contraste, tudo bem? Opostos aí. Aí, terceiro passo, brainstorm, essa chuva de ideias. Você vai listar as ideias sobre o tema. Então, é aqui onde você começa a desenvolver a sua argumentação. Você vai colocar todos os argumentos que são coerentes para a sua redação. Por isso que é um planejamento, ainda não é escrita. Após isso, vem a parte que você começa a desenvolver as suas ideias. Então, é a interpretação do tema, que você tem as organizações das ideias, que você vai organizar e começar a estruturar o seu texto. Então, você vai listar as partes mais importantes que você descobriu na leitura da coletânea e no brainstorm. A partir disso, você vai começar a criar um roteiro de redação, que é um esqueleto de redação. Põe o pontinho da introdução, coloca tudo que tem que ter na sua introdução. Põe o pontinho do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2 e do 3, se for necessário. Coloca o que você vai ter que falar sobre ali. Coloca a conclusão, mais ou menos. Então, é tipo assim, um esboço do rascunho. Você vai começar a moldar o seu texto. E lembre, se for proposta tipo a do Enem, tem que ter uma resolução de problema. E por fim, você tem o rascunho. Por que o rascunho é importante? Quando a gente escreve, geralmente sai do jeito que nós falamos. Então a gente precisa polir essa linguagem, polir a gramática, polir o texto em si, ver se o texto está coerente, está coeso, para que não tenha problema de entendimento. Porque na hora de uma redação, o professor não pode pensar no que o aluno pensou. Ah, mas meu aluno pensou nisso. Ele pode ter pensado nisso, ele pode ter ido para o caminho certo. Só que se não está escrito e bem desenvolvido, não importa. Porque geralmente, corretor de redação de vestibular nunca viu a pessoa na vida. Até porque é proibido. Se for ter, por exemplo, alguém da minha família que vai prestar o Enem esse ano, eu não posso ser corretora. Por conta aí de toda essa informação que tem. Então lembre-se, rascunho é onde você vai colocar todas as porcarias que você quer escrever. Você vai escrever de qualquer jeito? Não. Comece a atentar-se ao que vai começar a escrever, então começa a tentar deixar polido. Por quê? Passar a limpo é o texto a limpo, então é o texto sem rasura, é o texto todo bonitinho. Então, façam todas as anotações que acharem importantes. Lembre-se que nós estamos no módulo 6, né? Produção textual, redação dissertativa. Então, hoje foi a primeira parte. Aqui é só a exposição da matéria. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai fazer os exercícios da apostila e eu vou trazer para vocês também, se der tempo, mais algumas diquinhas aí de como fazer uma boa redação. Quais são os perigos, o que que a gente tem que evitar, linguagem, né? Que são os 5 pilares de correção, que é tema, estrutura, linguagem, coesão e coerência e gramática. Então, na aula de amanhã, eu vou tentar trazer isso aqui para vocês, mais a resolução dos exercícios da apostila, tudo bem? Qualquer dúvida aí, entre em contato, mandem mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelo e-mail, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, respeitando a quarentena, respeitando a pandemia. E é isso, pessoal, um beijo.
e até a próxima. Tchau, tchau.